Olá, pessoal! Hello! How are you? We're live! Let me get back to the beginning here. No, not money. Hi, everyone! How are you all doing? Da-da-da. Let me see you here. Welcome to one more class. Bem-vindos a mais uma aula. Welcome to one more class. It's Wednesday, right? And I'm here waiting for you. Tadadam. Olá, galera, tudo bem? Tô vendo o pessoal chegando aqui. Vou avisar o pessoal aqui também no Telegram que começou. Vamos lá. Ó, a pessoa já tá chegando aqui. I need money. É porque na verdade eu meio que troquei o assunto da aula. Esqueci de trocar lá no começo. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Gabriel. How are you doing today? Hi. Hello. Para quem está assistindo, muito importante. Para quem está assistindo essa aula pelo YouTube, né? Não estamos mais ao vivo. Mas se vocês querem participar da próxima aula ao vivo, que vai acontecer na próxima quarta-feira, no caso, enquanto a gente está fazendo essas aulas ao vivo, estão sendo na quarta-feira. Mas se você está vendo talvez essa aula muito depois, pode ter mudado o dia, nunca se sabe. Mas se você está assistindo, né, há pouco tempo que foi postado aqui no YouTube, às quartas-feiras estamos tendo aula ao vivo aqui, às 8 horas da noite. Então, para você participar ao vivo, em tempo real, na próxima, e poder tirar suas dúvidas, porque eu, né, no final eu sempre respondo as dúvidas da galera que tá por aqui, tem um link aqui na descrição, é o primeiro link, inclusive, para você entrar na comunidade do Telegram, é gratuita, tá? E lá você é avisado com um link direto para você participar. Inclusive, eu acabei de mandar agora pro pessoal do Telegram o link. Então, para quem está no YouTube vendo depois, tem um link aqui na descrição, muito importante, tá bom? E quem tá ao vivo, né? Welcome, sejam muito bem-vindos. E quando você fica até o final, eu respondo as suas dúvidas. Então a gente we go over, you know, the topic, the subject. A gente passa, né, por todo o conteúdo. E aí no final eu respondo todas as dúvidas. Eu corrijo frases de vocês. Então eu sempre falo, gente, vamos fazer frases com o que a gente acabou de aprender, para ir, né, colocando em prática. E aí eu vou corrigindo, vendo o que tá errado, o que pode mudar. Você que tá chegando aqui agora na aula, me fala de onde você veio. Você veio do Telegram? Você veio pelo e-mail? De onde você tá vindo? Me conta aí. Me conta aqui também quem tá assistindo, quem é a primeira vez aqui nas aulas. Vamos dando um tempo da galera chegar. Me conta aí, é a primeira vez que você está assistindo as nossas aulas de quarta-feira? Já assistiu todas? Assistindo a segunda vez, terceira? Me conta aí. Ó, a gente falou que veio do Telegram. Hello, friends. Vamos lá. Vim no Telegram. Vim pelo Instagram e Telegram. Ó, a galera vindo todo o Telegram aqui. Pelo e-mail. A Fabiana falou que é a primeira vez dela aqui. So it's her first time here. It's her first time watching the class. Tô no Telegram, close friends, tô em tudo. Isso aí é a Loina, acho que é Loina que se fala seu nome, né? Loina. Nome chique, Loina Nobile. Muito chique, gente. Vi no Telegram. Primeira vez da Tayane também. It's her first time too. Ariadna, tô em quase tudo. It's her fourth time. A quarta vez dela. Primeira vez, a Eduarda. Welcome, Eduarda. It's your first time here.
First Time of Nara, Third Class of Eloá, pelo Telegram. Ó, a Dani falou que é a primeira vez que ela vê ao vivo. Legal. Então, pra todo mundo que tá vindo aqui pela primeira vez, já sabe, vou explicar, né? Já sabe não. Nós nos aprofundamos em algum assunto do inglês. Por quê, gente? A gente estudar assuntos muito superficiais vão dar pra gente dicas, né? A gente aprende uma coisa ali, aprende outra coisa ali. Mas, pra você de fato falar uma língua, conhecer uma língua, você precisa se aprofundar nela. Então, foi assim que você aprendeu português, se aprofundando, ouvindo todos os dias, tá sempre falando, escrevendo, né? Tipo, todas as habilidades que você praticou no português te levaram para você ter o nível de conhecimento que você tem hoje da língua, né? Então, se também você tivesse aprendido português com dicas só, você não falaria português hoje. Então, a língua, gente, é aprofundar. Por isso que essas aulas aqui são muito importantes, porque a gente vai de fato aprofundando, tem que fazer mesmo, tem que dar exemplo, tem que tentar, tem que errar várias vezes, tem que pesquisar. É assim, tá? Então é assim que a gente vai conseguir um nível que a gente quer da língua, pra gente conseguir se comunicar, principalmente, né? O foco é o quê? Comunicação. Não é o inglês perfeito, não é o inglês sem erros, é comunicação. Até porque... A Marley estava aqui no meu colo. Até porque eu não sei qual é o objetivo de vocês com o inglês, mas provavelmente para a maioria das pessoas aqui é comunicação. E principalmente aqui, ó, falar. Eu acredito que pouquíssima gente ou ninguém que tá aqui quer o inglês só para escrever. Não, gente, eu quero inglês só para escrever, eu quero inglês só para ouvir, eu não quero falar. Não, aprender uma língua por completo é falar a língua também, né? Então, é importante esse aprofundamento, a gente está sempre praticando todas as habilidades, né? Não só gramática, não só speaking, não só listening, não só writing, mas todas as habilidades. E me conta aqui também um pouquinho por que vocês querem aprender inglês. Por que vocês têm esse sonho de falar a língua, se vocês já falam, se vocês estão aqui para improve your vocabulary, improve your grammar skills, listening, no que você precisa melhorar mais e por que você quer muito falar inglês. A Eduarda falou que está nos Estados Unidos e que eu fui a melhor pessoa que a ajudou com várias dicas. Estou aqui apenas 5 meses e você me ajuda muito. Que legal, Eduarda, feliz de saber disso. Porque é isso, você tá aí, então você tá praticando muito listening e até mesmo speaking. Mas se você não vier também com uma dose de gramática, de writing, você vai perdendo essa habilidade e você vai conseguir só falar. Assim como muitas pessoas nativas só conseguem falar e ouvir a língua, elas não conseguem escrever muito bem, não tem aquela habilidade de escrita, por exemplo, né? A Yasmin falou que quer ser teacher. A Júlia, estou aprendendo para o intercâmbio de au pair, ou seja, para você ser uma intercambista de au pair, se comunicar com as pessoas, ser teacher, se comunicar com os seus alunos, né? O Roger falou, necessito para trabalho, área de TI. Nossa, área de TI. Não tem como não falar inglês. Tem que falar inglês, área de TI. É tipo assim, tá na alma, né? E aqui você vai usar muito pra tipo, a área de trabalho de escrever e ler, mas também muito também para se comunicar, porque se você trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa até que não é brasileira, você vai se comunicar em inglês, né? Erika, I'm here to improve it. I learn English because I just love it. Nice. Suellen, you know my drama. Suellen is a close friend, so I know her drama. Tenho o sonho da faculdade nos Estados Unidos, tenho o desejo de viajar muito, a Lorena falou. E tipo assim, uma das coisas até que o inglês me levou para tipo, ter essa experiência foi faculdade nos Estados Unidos. Eu sempre imaginava, nossa, você imagina, eu ficava, só imagina um dia eu fazer faculdade nos Estados Unidos. Louco, né? E tipo, isso aconteceu um dia. Eu até cheguei a contar um pouquinho pra vocês no Instagram, mas eu sei que nem todo mundo viu, nem todo mundo vê, né? E eu consegui essa oportunidade por conta de uma prova que eu precisei fazer, medindo o meu conhecimento de inglês, e que eu consegui passar com a nota mínima, tipo, tinha que tirar 437 na prova. Eu tirei 437.
E aí eu vi como o inglês pôde me levar, sabe, para esse sonho de fazer a faculdade, que é o mesmo que a Lorena quer. Então a gente sabe, vocês que estão aqui sabem o quanto o inglês é essencial para levarem vocês para todas essas realizações, né, que vocês têm, seja ser teacher, seja ser trabalhar na área de IT, né, ter um emprego numa multinacional, porque você gosta, porque você quer ter o prazer de se comunicar, porque você quer ter informações que não estão traduzidas para o português, sabe? Muita coisa que você consegue de primeira mão porque você fala e entende o inglês. A Fabiana falou que mora no Canadá há 4 anos e agora tá tendo a oportunidade real de aprender. Tudo que aprendi até hoje foi sozinha, metendo a cara falando mesmo errado. É isso aí. That's it. Eu quero ser fluente para fazer um intercâmbio digno e arrumar um emprego onde possa mostrar tudo que aprendi falando. Isso aí, Daiane. Só não ache que você só pode fazer o intercâmbio quando você é fluente. Não. O fato de fazer o intercâmbio vai te fazer fluente, entende? Não que vá te fazer, você tem que também correr atrás. Mas não pensar, eu quero ser fluente para fazer o intercâmbio. O intuito do intercâmbio é te ajudar no inglês. E é tipo, na verdade, alavancar o seu inglês. Então, não vá zerada, eu acho que também é uma boa opção você ir com uma base de inglês, mas não espere ser fluente, vá, se joga, é lá que você vai aprender, falando, vivendo a língua, tá? Deixa eu ver mais mensagens aqui. Cíntia, tem um colega meu de inglês que a empresa onde ele trabalha solicitou o inglês dele, tanto que o chefe dele fala francês, espanhol, inglês e italiano. Pois é, quem tá preparado pega as melhores oportunidades, né? Com certeza. E, gente, é uma coisa que um seguidor que tava aqui na aula, eu ia falar ontem, na aula semana passada, ele falou uma coisa que eu quero tatuar na minha testa. Inclusive, eu quero até fazer uma imagem com essa frase pra estar postando todo dia pra vocês lá no Instagram. Que é, aprender inglês... na verdade, eu não lembro exatamente o que ele falou. Ele falou que aprender inglês era como regar uma planta. São gotas, né? Que você vai colocando ali todos os dias que vai fazer você falar inglês. Então, você também não pode molhar a planta tudo de uma vez, encharcar a planta, que ela morre. Se eu encharcar você de inglês, você morre de cansaço. Você desiste, porque vai ser muito pesado e você não vai conseguir fazer isso a longo prazo. Mas também, se eu molhar uma vez a cada 2 semanas, você morre. Porque, né, o inglês morre. Porque você precisa alimentar aquilo um pouco mais. E é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender. São drops of English every day. Gotas de inglês todos os dias, né? No sentido figurado. São gotas. Tem gente que acha que tem um momento que vai aprender tudo. Não, são gotas. É vocês estarem aqui na aula de hoje, é vocês amanhã assistirem uma série, é depois tentar se apresentar para o espelho, entendeu? Falar sobre você para o espelho, no outro dia. São isso. Um pouquinho todos os dias, tá? A Daiane falou que foi o Luan. Ó. O Gabriel falou, são gotas de conhecimento. A Dani, tô tristíssima com essa analogia, porque minhas plantas morrem em tudo, tá vendo? Dani, você tem que saber, entendeu? Não bota muito, nem bota pouco. Tem que ser todos os dias na medida certa. A Maria falou que quer muito aprender para poder morar fora do Brasil. E, gente, sempre tenha a meta de vocês na cabeça, sabe? Eu quero fazer isso, então eu vou colar na geladeira, eu vou deixar na tela do meu celular. Todo dia quando eu acordar vai tocar um alarme. Morar fora em tal ano. Bota uma meta, mesmo que seja uma meta assim, bem louca. Fala, morar fora em 2021, ponto. Entendeu? E vai todo dia chasing this dream, sabe? Alcançar, ir atrás desse sonho mesmo. Por quê? Porque se você deixar esse sonho de lado, se você deixar essa meta de lado, né? Nem falo sonho, a meta de falar inglês, de estar todo dia regando aquela planta. Se você não fizer isso, passa o tempo, você não fez universidade no exterior, passa o tempo, você não conseguiu o emprego que você queria. E aí, de fato, gente, as oportunidades passam. Por quê? É justamente oportunidade. Então, se aquela oportunidade passa
E aí logo depois você fala, mas eu tinha que ter ido naquela hora, mas naquela hora eu não tinha inglês. Eu tinha que ter o emprego que eu queria naquela hora, mas naquela hora eu não tinha inglês. E... não tô lendo os comentários aqui. E as oportunidades vão pra outra pessoa, né? As oportunidades não somem, elas vão pra outras pessoas. Então a galera já chegou aqui. Gente, não esquece de compartilhar. Compartilha muito essa aula. Compartilha com a galera que quer também aprender inglês, para outras pessoas também virem para a aula, beleza? Então vamos começar? Vamos começar falando de articles, artigos. Vamos. Estão compartilhando aí? Estão compartilhando. Compartilhem, galera. Compartilha muito. Quem tá também aqui no YouTube, tá vendo depois, compartilha também. Ó, estou recebendo aqui informações que temos quase 100 pessoas ao vivo e ninguém compartilhou. Não faça isso, galera. Por favor. Compartilhem. Então vamos começar. Vamos começar aqui falando sobre os artigos. Articles. Meio estranho, né? Articles. Artigos. Esse assunto é um assunto que às vezes a gente meio que take for granted, né? Tipo, negligencia, acha que já sabe. É só um artigo, pelo amor de Deus, é uma palavra tão simples. Só que muita gente acaba errando. E o que acontece? Por você errar isso, a sua frase, de uma maneira geral, já fica aquela coisa de nós vai, um bolos, entendeu? Fica um erro um pouco grotesco, sabe? Então e é engraçado, porque são palavras tão pequenininhas, mas que se você aprender essas palavras tão pequenininhas, vai fazer uma diferença, huge difference in your English. E é isso que às vezes eu falo para as pessoas. Vocês estão tão preocupados em saber umas palavras mirabolantes, em querer saber como é que fala, sei lá, nem sei palavras tipo, nem sei, uma palavra mirabolante. Terrinha do chão, maçaneta da porta. Tipo, beleza, são palavras importantes. Mas você sabe como usa um artigo? Que você vai usar em quase todas as suas frases? Então, essa preocupação com essas palavras mais comuns deixa o seu inglês mais polido, mais bonito. Então, eu sempre falo, se preocupe em as suas frases mais básicas estarem gramaticalmente perfeitas. Quando eu falo perfeito, não é a pronúncia perfeita, não é, se eu vou usar na hora perfeita. Não, mas pelo menos gramaticalmente. Porque gramaticalmente perfeito é o mais fácil. Pode parecer que não, mas é o mais fácil de tudo. É mais do que fazer uma pronúncia perfeita, óbvio. Até porque perfeito, né? É relativo. Mas vocês estudarem essas coisas que parecem simples, mas que vocês usam todo dia, é o que vai fazer a diferença. Então, vamos ver o que vocês estão. A galera tá aqui prestando atenção, né? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos falar sobre os artigos a, and, the. A, or a, an, and the. Ok? The. Sim, temos o som de TH. The. Beleza? Primeiramente, vamos falar sobre eles de maneira geral, né? A, and, the. Eles são articles, artigos, and articles come before a noun. Artigos vêm antes de um substantivo, tá? Então, lembra disso, é uma coisa muito importante. Artigos vêm antes do substantivo. E essa regra não é novidade se você fala com uma língua, tipo português. Você fala português. Se você fala uma língua tipo assim, o português, essa regra não é nova, tá? Antes de um substantivo, que é a mesma coisa no português. E aí, né, em outras palavras, before noun, we need an article. Então, antes de um substantivo, nós precisamos de um artigo. E o que são substantivos?
Se você também tá falando uma língua tipo português, a gente meio que sabe o que são substantivos. Mas de maneira geral, people, pessoas, places, lugares, things, coisas, né? De maneira geral. Então, lembra isso, antes de um substantivo. Anotou isso? Isso é importante. Pode parecer bobo, mas é importante. E aí vamos agora falar especificamente do a, an. A, an. They come before a singular noun. Singular noun. Então, o a or a e o an, eles vão vir antes de um substantivo no singular. Singular noun. Singular, tá? Isso é uma coisa muito importante. Tipo, sublinha, escreve, tipo, risca. Deixa eu diminuir isso aqui. Porque isso é uma coisa que faz toda a diferença na hora de você falar a sua frase, fazer a sua frase. Então, você não pode, de maneira alguma, fazer, por exemplo, a people, a cars. Não. Não se mistura artigo, a, an, com substantivo no plural. Never. Forget about it. Delete it from your life. Ok? Deleta. Então, sempre singular noun. Essa é a próxima regrinha, tá? E aí, uma coisa importante sobre agora o contexto em que você vai usar a or an. A or an, ou a, an, eles são usados em general nouns. Então, substantivos gerais. Você não está falando de uma coisa específica, você está falando de uma coisa geral. E a gente vai falando um pouco melhor sobre isso com os exemplos. Então, um primeiro exemplo aqui. I need to buy a computer. 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 Nesse caso aqui, eu tenho um substantivo, que é o computer, beleza? E antes de um substantivo, a gente precisa de um artigo. Claro, temos as exceções, tá? De maneira geral. E geralmente, quando você está construindo frases bem simples, essa regrinha vai funcionar, tá? I need to buy a computer. Cintia, eu poderia falar I need to buy computer? Não, porque fica aparecendo no português, eu preciso comprar computador, né? Eu preciso comprar vou. Não. I need to buy a computer. I need to buy a computer. I need to buy a computer, tá? E ainda é mais fácil que no português, porque no português a gente tem o um e o uma, né? Tem que saber se é substantivo feminino ou masculino. No inglês não tem isso. Então é a computer. I need to buy a computer. I need to buy a computer, tá? I saw a movie last night. I saw a movie last night. Então eu vi um filme ontem à noite. Eu vi um filme ontem à noite. Então aqui temos um substantivo, movie. Preciso de um artigo antes. Poderia falar I saw a movie last night? Não, eu vi filme ontem à noite. It doesn't make sense, ok? I saw a movie. She's an amazing person. She's an amazing person. Temos um substantivo e antes temos um artigo. Mas, Cíntia, tem uma palavra aqui no meio. Na verdade, o artigo não está antes do substantivo. Sim, ele está. Pensa que isso aqui, que vai vir aqui, são os nossos adjetivos. Finge que eles estão voando ali, entendeu? Person. Person. An amazing person. Então, sim, ele tá acompanhando aqui o substantivo. Aqui pode ter 10 adjetivos no meio. Não importa, tá? E aí, Cíntia, por que é an e não a? Muitos de vocês devem saber, outros podem não saber, que a única diferença entre a e an, a, vai depender muito da frase, é esse nzinho que separa eles. E aí, como é que a gente sabe quando usar cada um? Bom, a gente vai usar o... Acho que eu falo aqui nele. Tem essa regrinha aqui, ó. A gente vai usar o a quando logo depois temos um consonant sound. Consonant sound. É um som de consoante. E a gente vai usar an quando logo depois vem um vowel sound. Vowel sound. Um som de vogal. Mas, Cintia, eu aprendi que é uma consoante, não uma som de consoante.
É porque geralmente a gente aprende, o A vem antes de consoante, o N vem antes de vogal. Só que às vezes dá meio ruim, porque na verdade, a regra não é antes de consoante, é antes de som de consoante, mesmo que seja uma vogal. E aí é que vem algumas exceções, mas a gente pode falar sobre isso. Mas vamos aqui na regrinha. A antes de consoante, N antes de vogal. Então, logo depois aqui temos uma vogal. Então aí tem que ser N. Mas, gente, não é antes da vogal do substantivo? Não. É da vogal que aparece depois, não importa que palavra é aquela, tá? Então, se aqui, por exemplo, eu trocar o adjetivo, continua person, mas eu troco o adjetivo. Eu boto... eu vou botar incredible, mas aí continua a mesma coisa. Perfect. Sei lá. Agora eu já tenho um som de consoante, então eu tiro. She's a perfect person. Tá? Então, na verdade, isso daqui, ele vai ser alterado pela palavra que vem depois. Se eu botasse um adjetivo amazing, aí é N. She's an amazing person. She's an amazing person. Ok? I bought a shirt. I bought a shirt. Então, eu comprei uma camisa. Shirt, substantivo, antes precisamos de um artigo. Eu não poderia falar I bought shirt, porque fica meio, né? Eu comprei camisa. Eu comprei camisa. Não, comprei uma camisa. I bought a shirt. I have a dog. I have a dog. Eu tenho um cachorro. I have a dog. É bem parecido com o português, tá? Ajuda, né? I need an umbrella. I need an umbrella. Eu preciso de um guarda-chuva, uma sombrinha, né? Depende de como você chama. Então, aqui, novamente, depois, temos um som de vogal. Umbrella. Umbrella. Então, é an umbrella e não a umbrella, tá? I need an umbrella. I need an umbrella. Beleza? Então, lembra que a única diferença entre esses dois aqui é pelo som que vem depois, tá? É até simples. Aqui temos alguns outros exemplos. Ó, look, there's a cat under my car. Look, there's a cat under my car. Então, olha, tem um gato embaixo do meu carro. Look, there's a cat. There's a cat. Cat é o nosso substantivo aqui. Antes de cat tem que ter o artigo. A cat. There's a cat. Tem um gato. Mas, gente, tem não é have? Poderia ser uma outra aula só sobre isso, né? Nesse caso do verbo existir, tem de existir, é there is, there are, tá? Já uma dica dentro de uma aula aqui, ó. I'm going to a party tonight. I'm going to a party tonight. Então, estou indo para uma festa, eu vou para uma festa hoje à noite. Party, substantivo, singular, tá? Todos esses aqui são singular. Cat, party. Would you like a cookie? Would you like a cookie? Gostaria de um biscoito? Biscoito ou bolacha? Biscoito. Would you like a cookie? Cookie is a singular noun, right? So you need an article before the noun. Would you like a cookie and not would you like cookie? That sounds weird. Right? Would you like a cookie? Do you live in a house? Do you live in a house? So house is the noun. So before a singular noun, we usually need an article. Do you live in a house? No, I live in an apartment. Apartment, singular noun. However, it begins with a vowel sound. Começa com um som de vogal. Apartment. Começa com uma vogal e som de vogal. So we don't say a, but an. No, I live in an apartment. An apartment. E uma coisa que eu gosto muito de ensinar é sobre os linking sounds, tá? Isso é importante a gente aprender desde o começo. Você percebe que eu falo no, I live in an apartment. In an apartment. Que na verdade é uma coisa que poucas pessoas explicam, mas eu gosto de explicar, que é por que existe essa regra? Às vezes eu gosto de entender por que a regra. Tem horas que não tem muito o que entender, mas tem horas que tem. E aí foi uma coisa que, na verdade, ninguém me ensinou. Eu meio que saquei. Eu falei, cara, é por isso que tem essa regra. Faz todo sentido. Por quê? Se não existisse essa regra, fosse a pra todo mundo. No, I live in a apartment. Fica muito estranho. Não dá pra você linkar esse som.
I live in a apartment. Ó, eu tenho que parar pra poder começar outra palavra. Eu não consigo emendar. I live in a apartment. Então, foneticamente fica muito ruim falar isso. Não é confortável falar isso. Por isso que tem esse N. Que aí, como tem uma consoante e uma vogal, você meio que junta numa sílaba. Na. I live in an apartment. An apartment. Assim como essa frase aqui, ó. An umbrella. Se não tivesse esse N, seria I need a umbrella. I need a umbrella. I need a umbrella. Por mais rápido que você fale, não tem como juntar esses sons. I need a umbrella. I need a umbrella. I need a umbrella. Tem esse corte. Então é I need a na. I need an umbrella. Okay? She's an amazing person. She's an amazing. Percebe? Enquanto vocês já sabiam dessa. Então vimos aqui vários exemplos com umbrella, ela, under my umbrella. That's it. A Tuane falou uns português é complicado. Pois é, gente, português é complicado. Então, é isso. Me conta se vocês já sabiam dessa explicação aí, por que tem o an e não é a para todo mundo. E aí a gente vem pro the. Quando que a gente usa o the? Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos lá. O the, ele é um artigo também. It's an article. E até quando eu falo é um artigo, como é que eu falo? It's an article. It's an article. Porque também article começa com o som de vogal. Vowel sound. It's an article. É um artigo. It's an article. The is an article as well. It's another article. But it comes before singular or plural nouns. Plural nouns. Okay? Let's say and. Singular and plural nouns. Então você pode usar o the tanto com singular, substantivos singulares, quanto com substantivos no plural. Beleza? Então o the, né, pensando no português, é o, a, os, as. Todas essas 4 palavras dentro do the, porque ele é tanto a diferença entre em número, né, o com plural ou não, quanto em gênero, que no inglês não tem gênero, né? Então não tem gênero para palavras, né? Tipo substantivos. Substantivos não tem gênero. Então ele é tudo. Então isso é uma maravilha. Ou uma maldição, vai saber, né? Porque ele é tanta coisa que você fica, meu Deus, eu não sei onde usar. Então, the comes before singular and plural nouns. And for specific nouns. Essa é a regra geral, claro que tem exceções. Na regra geral, o the, em contrapartida do a e an, né? Sabendo se vai usar um ou outro. Porque, por exemplo, temos um singular noun, um substantivo no singular. Cabe qualquer um dos dois. E é aí que vem as diferenças. Então, assim, a primeira diferença é quando nós temos specific nouns and general nouns. O a, an, ele vai ser usado em substantivos de maneira geral. Então, assim, eu não tô falando de algo específico, eu não tô falando de um guarda-chuva específico, um gato específico, eu não tô falando de um gato. Eu não tô falando o gato. É a mesma diferença do português. Não é uma casa, não, a casa. Então, o the, ele vai ser muito usado quando você vai retomar algo que você já falou antes, né? Então, você não chega pra alguém do nada e você fala, você viu o gato? Você viu o gato? A pessoa vai te perguntar o quê? Que gato? Você viu o cachorro? Que cachorro? Por quê? Porque esse termo não foi explicado antes no discurso, né? Tipo, a pessoa não sabe o que você tá falando. Então, tipo assim, eu consegui a vaga de emprego. A vaga. Que vaga de emprego? É diferente você falar, eu consegui uma vaga de emprego. Nossa, que legal. Parabéns. Congratulations. Viu a diferença? Então,
Uma é diferente de a vaga. A é diferente de the. É exatamente isso. Nesse contexto aqui, essa é a diferença. Quando algo é específico ou quando você já falou sobre aquilo na sua fala, né, tá bem explicado sobre o que você está falando. Ou, por exemplo, você chega assim para sua amiga e fala: caraca, eu consegui a vaga de emprego. E aí, só que ontem vocês falaram que tinha uma vaga de emprego, que essa vaga de emprego, né, a vaga de emprego pagava tanto, blá blá blá. Pronto, ela já tem aquilo na mente. Aí amanhã você chega e fala: consegui a vaga de emprego. Caraca, que legal, congratulations, you deserve it, blá blá. Aí sim, a pessoa sabe do que você está falando. Então vai depender do contexto. Não tem, esse substantivo aqui leva the, esse leva a. Depende, tá? Então vamos a alguns exemplos aqui. Where is the bathroom? Where's the bathroom? Onde é o banheiro? Você está num restaurante, você está na casa de alguém. Where's the bathroom? Where's the bathroom? Na verdade, você está num restaurante, não usa muito bathroom. Para banheiro público se usa o restroom ou washroom. Mas enfim, também são outros vídeos. Então, where's the bathroom? Onde está o banheiro? Gente, não poderia falar where's a bathroom? Onde está um banheiro? Onde está um banheiro? Um banheiro qualquer? Não, o banheiro do restaurante, o banheiro da casa, o banheiro do local, né? É meio óbvio. Então, where's the bathroom? The man who wrote this book is famous. O homem que escreveu esse livro é famoso. Que homem que escreveu esse livro? Tá explicado aqui, tá explícito quem é o homem. E não a man. Não, eu tô falando do homem específico, tá? I live in this small house with a blue door. I live in this small house with a blue door. Aqui temos os dois, né? Tanto the quanto a. E aqui vocês vão ver como essa questão do contexto funciona. Ó, eu moro na casa pequena com uma porta azul, tá? Então, por exemplo, naquela rua só tem casa grande. I live in this small house. Eu moro na casa pequena. Porque aí, no caso, no português, a gente tem o em mais o a que vira na. Que já é outra história, né? Que é mais complicado. Então, aqui também tem, né? In. Só que aqui a gente tem o in e o the. É como se fosse o em e o a separados, né? I live in this small house. Eu moro na casa pequena. With a blue door. Com uma porta azul. Agora, eu poderia ter falado I live in a small house with a blue door. Poderia. Depende do contexto. Tipo assim, ninguém sabe daquela rua que eu moro. Ninguém sabe que só tem uma casa pequena. Então não vai fazer sentido. I live in a small house. Eu moro numa casa pequena com uma porta azul. Porém, eu posso também trocar esse a pra the? Posso. I live in a small house with the blue door. Todas as casas da rua são pequenas, só que só tem uma que tem uma porta azul. Bizarro, né? Uma porta azul. So, I live in a small house with the blue door. Eu moro numa casa pequena. Com a porta azul. Tá? Então, você vê que é o contexto. Claro que todas essas mudanças que eu tô fazendo, gramaticalmente servem. Por quê? A door tá no singular, então eu posso botar a. E house tá no singular, então eu também posso botar a. Mas se tivesse no plural, não iria funcionar com a. Talvez só com the, depende também, tá? He's the doctor I came to see. He's the doctor I came to see. Então, ele é o médico que eu vim pra, né, me consultar. Porque no inglês a gente usa o verbo ver pra falar que eu vim me consultar. Came to see. He's the doctor. Então, ele tá passando assim, oh, he's the doctor I came to see. Então, ele é o médico, tá? E não é ele é um médico que eu vim me consultar. Não. Parece que tem vários outros. The doctor é aquele. Ele é o médico. The doctor, tá? Please give me the hammer. Please give me the hammer. Então, por favor, me dê o hammer. Como é que é a tradução? Hammer. Hammer. Esqueci. Hammer. Produção, como é que é hammer? Quê? Martelo? Hammer. É martelo? Não tem um outro. Eu consigo ver na minha cabeça, mas não sei se é martelo mesmo. É. Não, pode chamar. É martelo. Martelo serve. Hammer. Martelo. Please give me the hammer. Então, por favor, me dê o martelo. Gente, eu poderia falar please give me a hammer. Poderia.
Por favor, me dê um martelo. Tipo, tem vários. Me dê um martelo. Tá? Marreta. Enfim, hammer. Pode ser martelo. Pode ser martelo. Please give me a hammer. Tem vários martelos assim. Você fala, ok. Você pega um e dá. Qualquer um. Agora, tem vários martelos. Aí a pessoa fala, please give me the hammer. Aí você já faz a pergunta. Which one? Qual? Porque você está pedindo por um hammer específico. Specific hammer. E eu não sei, tem vários aqui, tá? Tem que me dar características dele, eu não sei. Ou então aponta. Viu a diferença? Tá conseguindo sentir um pouco melhor? She is the best teacher. She's the best teacher. Ela é a melhor professora. The best teacher. Poderia falar a best teacher? Não, porque aqui também a gente já tem um adjetivo no superlativo, que a gente falou sobre isso também numa aula anterior. Então, o the, a, an é um assunto muito delicado porque não tem uma regra que vai resolver todos os seus problemas, né? Eu até estava assistindo uma aula no YouTube, é Ronnie, o nome dela, esqueci o nome do canal, que ela é muito engraçada. E ela tava falando uma aula sobre isso. E aí ela falou até de uma maneira mais superficial do que eu tô falando aqui, porque ela falou, gente, é um assunto muito denso, muito assim, muitas entradinhas, sabe? Não é uma regra que resolve toda a sua vida. Então eu não vou conseguir te ensinar tudo sobre isso, mas vamos lá. E aí ela deu algumas insights que eu já dei aqui pra vocês, mas eu ainda tô aprofundando um pouco mais. Então é uma coisa que você vai aprender muito com contato, com a língua. Quanto mais você tem contato, tem coisas que eu uso the e uso a que não tá na regra, mas eu sei que tem que usar. Porque são expressões, são frases muito comuns que todo mundo fala, então você repete, sabe? E é isso que é uma coisa que falta muito em muita gente. Repete, cara. A pessoa falou, repete. Não tenta entender por quê. Repete, repete, repete. Uma hora vai pegar, entendeu? The best teacher. Então aqui eu tenho uma explicaçãozinha, ó. A and the. So used for objects that are not specific or one of several things of a similar type, tá? Foca mais nessa primeira explicação aqui, ó. Usado para objetos, né? Substantivos, coisas que não são específicas. I need a phone. Eu preciso de um telefone. I need the phone. Já seria um telefone específico, tá? And use the first time we introduce an object. Então, que a gente introduz um assunto, né? Tipo, a gente fala de assunto também. Então, I saw a movie last night. A gente viu esse exemplo. Então, é a primeira vez que eu tô falando desse assunto. Do nada eu chego e falo the movie. Pô, que filme? Ninguém sabe que filme eu tô falando. Então, é a primeira vez que a gente apresenta o assunto à pessoa, tá? Use for specific objects or objects that both the speaker and listener know. Então, usado para coisas que tanto quem tá falando quanto quem tá escutando sabe do que aquilo se trata. Foi o que eu falei, por exemplo, do trabalho. Você pode chegar do nada e falar the job, não? O trabalho. Mas se nem quem tá falando, as duas pessoas têm que saber do que se trata, porque senão fica uma coisa meio, tipo, tá, que trabalho que você tá falando? E isso às vezes acontece muito, por exemplo, alguém me falou sobre tal coisa semana passada, sobre a vaga de emprego, enfim. Aí ela vem daqui a 2 semanas, daqui a meses, e fala que conseguiu a vaga de emprego. Eu falo, que vaga? Eu falei com você aquela. Então, às vezes, também a pessoa esquece. Então, usar a vaga pode também ficar confuso, né? Use when we mention the object again. Então, se a gente mencionar aquilo novamente, ó. I saw a movie last night. The movie is based, tá? Então, aqui, ó. Eu vi um filme ontem à noite. O filme, agora sim, pô, você já falou que viu um filme ontem à noite, falou talvez o nome do filme, sobre o que é o filme, tá? Então aí sim você pode falar the movie, beleza? Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. Uma coisa que eu achei interessante, a Candy falou, então seria there are cats. Vamos voltar aqui. Se a gente tem essa frase aqui, ó. Look, there's a cat under my car. Se fosse plural, look, there are cats under my car.
Aí, quando a gente passa pro plural, tá? Cats, aí a gente não vai usar nenhum artigo, tá? There are cats. A não ser que você queira falar os gatos de uma situação específica, mas é um pouco mais aprofundado, aí você fala the cats, right? Aí você pode falar there are cats quando você quer falar de gatos de maneira geral, tá? Não é tipo um gato específico, não, um gato. Mas aí nesse caso plural, gatos. Aí você fala só there are cats. There are cats under my car. Tem gatos embaixo do meu carro. Ok? Então aqui até um outro exemplo, ó. Not specific. Would you like an apple? Would you like an apple? Então, você gostaria de uma maçã? Apple começa com um som de vogal, então é an apple. An apple. Viu como é que eu junto? An apple. Would you like an apple? Specific. Ok? The one you and I know. Uma coisa específica, que eu e você sabemos o que a gente está falando. Would you like to try the apple pie? Would you like to try the apple pie? Então, gostaria de provar a torta de maçã? A torta de maçã. Eu sei, né? Você sabe que eu fiz uma torta de maçã. Eu sei que tem uma torta de maçã. Aquela. Eu tô falando sobre uma torta de maçã específica, tá? Would you like to try the apple pie? Not specific. Do you have a cat? Do you have a cat? Você tem um gato? Você tem gato? Do you have a cat? Specific. Have you seen the cat? Have you seen the cat? Você viu o gato? Aqui eu tenho que saber de que gato você tá falando, tá? Senão a comunicação não vai acontecer, beleza? E aqui, se eu quero falar de gatos, eu não tô falando de nenhum gato específico, mas é plural. Do you have cats? Do you have cats? Aí sim eu boto no plural sem nenhum artigo, beleza? Uma outra situação, que eu acho até importante mencionar que muita gente erra, de quando a gente usa os artigos a, an. Quando a gente está falando de profissões, então, por exemplo, eu quero falar que eu sou professora. Se a gente for traduzir do português, nesse caso dá ruim. Porque I am, professora, teacher. Só que não. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Então, com profissões, nós usamos artigo, tá? I am a teacher. Se você quer falar que você é a professora, I'm the teacher. I'm the teacher. Quem foi a professora que fez isso aí? I'm the teacher. I'm the teacher who did it. Eu sou a professora que fez isso. Agora, falando normal. Qual a sua profissão? What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm a waiter. Sou um garçom. I'm a waiter. I'm a waiter, ok? Sou engenheiro. Aí a gente precisa do quê? And, porque logo depois tem um som de vogal. So, I'm an engineer. I'm an. Aqui dá pra juntar tudo. Man é esse M com A, ó. I'm an engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. Não pode falar I'm engineer. Não. I'm an engineer. Então, com profissões, usamos isso, tá? Agora, se eu quero falar que eles são professores, plural. Então, eu vou falar assim, they are a teachers. Primeiro problema, a gente tem um artigo a com plural. Não dá certo. A e an só são usados com substantivos singulares, tá? Então, esqueça. They are teachers. They are teachers. Eles são professores. Agora, eu quero falar, eles são os professores. Tipo assim, a gente tá falando que tem um professor, aqui tem uns professores aqui. Quem são esses professores? They are the teachers. Eles são os professores. Agora, eu tô falando de profissão. Eles são professores. They are teachers. Aí fica igualzinho ao português, tá? Vamos ver. Let me see. E para uns, umas. The. Não, uns, umas.
Eles, como assim? Eles são... Como é que fica isso em português também? Uns, umas. Tem uma ideia aí, produção? Um exemplo com uns, umas, em português mesmo. Eu comprei umas bolas de futebol. Poderia ser, né? Eu comprei umas bolas de futebol. I bought... Acho que nesse caso eu usaria some soccer balls. Or I bought soccer balls. Ou nada também. É. Uns. É porque eu não penso, na verdade, no... Ah, pra um eu uso isso. Pra umas eu uso isso. Pra... Quê? Pensa em inglês, justamente. Eu acabei dando traduções aqui pra vocês porque muitas vezes ajuda, tá? Mas não se prenda a isso. Eu não fico pensando, tá, então eu tenho que usar uma, então... Não. Até porque se eu for pensar isso vai agarrar toda hora. Porque vai agarrar na hora da profissão, né? Vai agarrar em um monte de coisa. Então não pensa, ah, pra o eu uso isso. Pra uns, não. Pensa, pra profissões eu uso I'm a teacher. Tá? Então pensa já em inglês. Vamos ver. She's the best teacher. Her name is Cynthia Sabino. That's it. Tô vendo aqui. E aqui eu tenho só um gostinho pra vocês de quando não usar artigo. When to use no article, tá? Do not panic. Não surta, por quê? Não tem regra, vocês vão ver que não tem regra. É pra falar disso, pra falar daquilo outro, vocês vão ver com a prática, tá? Então, aqui o primeiro exemplo é to talk about things in general. Então, eu tô falando sobre coisas de maneira geral, tá? Eu não quero falar que é um isso, ou uma aquilo, ou isso, não. De maneira geral. Milk is good for you. Milk is good for you. Eu não falo a milk, eu não falo the milk. Milk. Leite. Não é o leite, uns leite. Não, leite. Milk is good for you. Okay? Chocolate is good for your health. Chocolate é bom para sua saúde. So, general things. Number 2. To talk about sports and games. Na verdade, essas regrinhas, digamos assim, elas vieram só para poder mostrar para vocês a exceção. É só isso. Porque, tipo assim, usa para tudo. Mas, Cíntia, aí pra tal coisa? Aí a pessoa pensou, é mesmo, essa coisa não entra. Então, vamos criar aqui uma regra pra ela. Então, talk about sports and games. Let's go and play basketball. Vamos lá jogar basketball. Na verdade, tem muitas dessas regras aqui que eu nunca parei pra pensar. Eu fiquei, é mesmo, não se usa com esporte. Tipo, não veio... Eu não parei pra pensar isso um dia, sabe? Let's go and play basketball. Vamos jogar basketball. Before the names of countries. Então, antes do nome de país, a gente não usa or the. Japan, France, Italy. I want to go to Italy. I want to visit France. I've never been to London. Tá? No, I have never been to the London. I want to visit the France. Não. Tá? Countries. No caso, eu usei uma cidade aqui, mas dá pra usar também. Agora temos as exceções. E as exceções principais que a gente mais usa são os países Estados Unidos e Inglaterra, né? Então, the US or the USA. Deixa eu botar aqui. Porque, né, a gente vai falar muito mais the US do que as Bahamas. Que Bahamas também é the Bahamas, mas tipo, não vai falar toda hora, né? Mas o US se fala, com certeza. Então, the US. Cíntia, sempre? Sempre. 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 The USA, tá? I want to go to the USA. I've never been to the USA. Sempre the USA, tá? The UK também. Quando começa com esse using, the UK. Right? I'm from the UK. I was born in the UK. Before the name of a language. Sim, é. We're learning English. You know, we're learning the English, we're learning a English. Não, English. Esse número 5 aqui, eu achei tipo, antes de nomes de estações de metrô e tal, de trem, não faz muito sentido, mas beleza. Nomes, né, próprios de maneira geral.
Before the name of meals. Eu achei isso aqui interessante porque muita gente fala I will have a dinner. Mas não fazemos isso, tá? Have dinner. Have lunch. Não podemos falar have a lunch. No. Have lunch. Have breakfast. Have breakfast, not have a breakfast. Before noun plus number. For example, the laboratory is in room 6 on the 3rd floor. The laboratory is in room 6. E não is in a room 6. The room 6. Is in the room 6. Is in room 6. Is in room 6 sounds better. Yeah. Is in room 6 on the 3rd floor. Então vocês vão ver que vocês vão aprender muito com o uso. Quanto mais vocês entram em contato com o inglês. Às vezes eu falo isso, eu acho que vocês não acreditam no que eu tô falando. É sério, gente. Entrar em contato com a língua. Tem muita coisa que eu não preciso de regra. Tipo, eu nunca parei pra realize que existe uma regra, perceber que existe uma regra por uso, sabe? Até porque se você for criar regra pra tudo de artigo, nossa, vai ter muita regra pra gravar. Porque tem expressões. Então, com expressões, por exemplo, você não tem explicação. Sei lá, fazer dieta. Go on a diet. Diet. Qual a explicação? É uma expressão. Go on a diet. Você não muda a expressão. A expressão, ela é um combo. Ela vem tudo junto. Você não pode tirar uma coisa ou outra. Aí não é mais a expressão. Aí você tá, tipo, né, usando as palavras separadamente. Expressão é expressão. Deixa eu pensar em uma outra expressão. Não vou lembrar agora. Pensar na hora é muito difícil. Eu pensei no go on a diet. Expressão é expressão. Então você vai aprender muito com o uso, sabe? Eloá falou, achava que the era só pra singular. No. Plural as well. A Priscila falou, Cíntia, dá um exemplo do uso de an com consoante. No caso, ser muda. Ser muda? Não, no caso não é ser muda, é ter o som de vogal, né? Que você quis dizer, eu acho. Por exemplo, se eu falo... university. University começa com U, uma vogal. Só que essa vogal tem som... Ela começa assim, ó. Com som de J. Cíntia, mas como é que eu vou saber disso? Não vai, você vai se acostumar que as pessoas falam an university. Tem como saber? Tem, sabendo símbolos fonéticos e até pensando university. Mas você tem que saber que esse U é um J, é um som de J no inglês. U, tá? E aí é que vem o contato. Você vai ver tanto an university que você vai repetir, sabe? Um outro exemplo, universe também, tipo universo, universe. Teve um que uma pessoa me mandou hoje por DM, deixa eu ver. Gente, não esqueçam de compartilhar a aula enquanto eu procuro aqui, hein? Vai lá. Compartilha. Se não compartilhar, eu vou ficar triste. Poxa, fiz essa aula pra vocês. Tô aqui explicando. Tô com fome. Poderia estar jantando, entendeu? É uma pessoa que já pensa em comer. Tô aqui ajudando vocês. Compartilha, poxa. Tem que compartilhar, galera. Eu vou achar. Aqui. Ela mandou aqui pra mim, ó. Porque ela foi se inscrever no Telegram. E aí falou que ia mandar uma mensagem de código pro... Acho que foi isso, pro telefone dela, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, ó. Tava escrito na mensagem. We have sent you an SMS with the code. Vou até escrever aqui. We have sent you an SMS with the code. Não é isso? É, with the code. Então, nós enviamos pra você um SMS com o código. Aí ela, Cíntia, mas SMS começa com S, é uma consoante. Por que é N, não é A? E aí eu expliquei pra ela. S, fala a palavra S. S. Olha como é que é o primeiro som. É um som de vogal.
Por isso é an. Aí eu dando aquela explicação pra vocês, vocês conseguem ver o sentido. Por quê? Porque quando eu falo ané, forma uma sílaba. Anésemes. Ané. E aí por isso que é N. Porque como tem um som de vogal, isso faz mais sentido pra poder unir os sons. Entende? Senão vai ficar SMS. Vai cortar o som. Então é sempre lembrando do som de vogal. Tá? Tarará. Agora eu quero que vocês façam exemplos. Vamos lá. Me mandem exemplos que eu vou vendo se tá certo. Beleza? Vamos lá. Já compartilharam, né? Antes de fazer o exemplo, né? Compartilha aí, gente. Eu falei an university. A university, sorry, gente. A university. A university. Acho que agora eu vi que a pessoa falando a university. Bugou, trocou tudo. Bugou. A university. Sorry, eu até expliquei, né, o que faz sentido, né? Porque tem o som de ia, de consoante. Então é isso aí, gente. A university, a universe, tá? Sorry guys. Vamos ver aqui uma frase do Gabriel. A university. She's the analyst with who I work. She's the analyst who I work with. Mas, Cíntia, pelo amor de Deus. Agora é a hora que você arranca os cabelos. Por que o with tá no final? Porque no português é com quem, mas no inglês é who I work with. Por quê? Aí é a hora que vocês não tentam perguntar por quê. Que vocês falam, caramba, Cíntia, entendi. Então, com quem eu trabalho é who I work with. Who I go with. Who I talk with. Beleza? She's the analyst who I work with. Beleza. Ela é a analista com quem eu trabalho. That's it. Good job. Nara Rodrigues. Let's see your sentence, Nara. I have an English class today. Very good. An English class. So, a class. Mas aqui você tem um adjetivo para aula de inglês. An English class. That's it. Perfect. Carolyn Dias. I bought a new cap today. That's it. I bought what? A cap. Um boné, né? Hoje. I bought a new cap today. That's it. Vamos ver. Essa aqui é legal. That's interesting. Quem falou essa? Maria Gabriele. Maria Gabriele said, see you in an hour. That's it. Ai, Cíntia, por que, Cíntia? Deixa eu apagar isso aqui. Porque se aqui temos uma... Agora eu vou acertar. Aqui temos uma consoante. Troquei tudo no university. See you in an hour. Temos uma consoante, então tecnicamente a gente pensa, see you in a hour. Só que olha só como eu vou falar. See you in a hour. See you in a hour. Hour. Aí o que acontece? Começa com som de vogal, ó. Hour. É assim que a gente pronuncia. Hour, que inclusive tem o mesmo som. Hour. Você não fala hour. Não, hour. O primeiro som é hour. Então é an hour. Certíssimo, Maria. Nunca errou. Thaís
Thaisa ou Thaisa, não sei como é que se pronuncia, sorry, Thaisa Neres. I bought a beautiful dress. Good, you just misspelled beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. I bought a beautiful dress. That's it. Tuane Lira. Let's see your sentence. Vocês estão arrasando nas frases, hein? Gostando de ver. Aprenderam direitinho. I want to eat an apple. I want to eat an apple. Eu quero comer uma maçã. Qualquer maçã. E se eu falasse I want to eat the apple? Estaria certo? Estaria, só que eu tô falando que eu quero comer a maçã. Agora minha filha descobre que maçã é essa. É uma maçã muito específica. I want to eat the apple. Mas Cíntia, você falou the apple. Não é the apple. The apple. Então, quando logo depois do the nós temos um som de vogal, esse the vira the, com som de i mesmo. O som do TH e the apple. I want to eat the apple. The apple. Ok? Let me see. Vamos ver, o João colocou a frase dele aqui. I bought an old car. Olha como eu falei. I bought a old... Não pode acontecer isso. I bought an old car. I bought an old car. I bought an old car. Por quê? Porque logo depois temos um som de vogal. Vowel sound. Old car. I bought an old car. Alright? A Kathleen falou, estou acostumando com o with, assim, de tanto ouvir. Acho que ela quis dizer com o with no final, né? She's the analyst who I work with. That's it. De tanto você ver, você acostumou. Talvez você ninguém nunca te explicou a regra, até porque não tem uma regra. É um padrão. Você vê aquele padrão e você repete. É isso aí. Danny, I work in a hospital. That's it. I work in a hospital. Eu trabalho em um hospital. Poderia falar I work in the hospital? Poderia. Você está falando de um hospital específico. I work in the hospital. Ou aqui eu colocaria I work in that hospital. I work in this hospital. Eu trabalho nesse hospital, naquele hospital. I work in a hospital. Sim. Eu trabalho num hospital. De maneira geral, você não está falando de um hospital específico, nem nada. Vamos lá. Ana Paula falou que ela tá nos Estados Unidos. É 8 horas do Brasil, Ana Paula. 8 horas do Brasil. Pra mim, no caso, é 7. 8 horas, horário de Brasília. Agora você não vai esquecer mais, Ana Paula. Já compartilharam? Acho que eu esqueci, né? Compartilharam? Compartilha, gente. Compartilha essa aula. Porque você tá sendo o quê? Egoísta. Você tá guardando essa dica pra você só. Deixa as outras pessoas saberem também. Deixa as outras pessoas terem acesso ao inglês. Ter acesso também a conseguir, né? Tipo, abrir os olhos, aprender inglês. Realizar sonhos, talvez, né? Então, compartilha. 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 Gabriel falou, I work, let me back here. I work in the hospital, Roberto Santos. Yes, I work in the hospital, Roberto Santos. Yeah, it's okay. Ou você poderia até falar também, I work at Roberto Santos. Que provavelmente as pessoas já conhecem, que é um hospital, né? E aí quando você tem só o nome do local, não é um hospital, é um hospital específico. Aí você usa at, tá? I work at Roberto Santos, pode ser também. Ou I work in the hospital, Roberto Santos. It's okay. I work in my house. Dalva mandou, vamos ver. I work in my house. Dalva, estaria certo se a gente não usasse uma expressão para isso. I work in my house está gramaticalmente correto, sim. Só que ninguém fala I work in my house. A gente fala I work from home.
Aí é uma expressão e... Sorry. Você quer... Porque assim, às vezes a pessoa fala, ah, Cíntia, mas tá certo? Gramaticalmente sim, assim como tem várias coisas gramaticalmente em português corretas, mas ninguém fala, né? Então... E não é que I work from home está errado também, tá? Não é que ninguém fala o certo, as pessoas falam errado. Não. É que aquele é a forma certa, mas ninguém usa. I work from home, tá? Eu trabalho em casa. Vamos ver. A Ruth falou muito melhor que as aulas que tem na escola. You're the best teacher. Thank you, Ruth. Compartilha. Se é a melhor aula, você tem que compartilhar, Ruth. Ok? Compartilha, compartilha. Alright? Vamos ver aqui. Carolyn falou que fala do meu curso para todo mundo do curso de inglês. Isso aí. Fala para todo mundo. Posso falar I work at home? I work from home. Essa é a expressão, tá, gente? I work from home. Essa é a expressão que a gente usa. Ok? Não esquece de compartilhar muito. Compartilhe muito, 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 muito. E se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de, aqui no link da descrição, você se cadastrar na nossa comunidade de inglês da Cíntia do Telegram. É totalmente gratuito. E lá você recebe, além de você ser avisado, né? Vou te lembrar da aula. Você recebe o link direto. Você tá lá no Telegram, recebeu a notificação, aula, cliquei, aula. Beleza, é simple as that. Simples assim, tá? Então tem o link aqui pra vocês se cadastrarem na comunidade Telegram. E pra quem tá aqui na aula ao vivo e não se cadastra, não faz parte da comunidade Telegram, acabou aqui, vai lá no meu Instagram, @CínthiaSabino, que tem link lá nos stories, tá? Pra você se cadastrar. Inclusive, tire um print dessa aula, não é mesmo? Tire um print, vou até botar aqui, ó, bonitinho, pra gente tirar um print. Tira um print, tira uma foto de você estudando do seu caderno, eu quero ver. E me marca lá, posta nos seus stories e me marca no Instagram, tem que me marcar lá, tá? Aí eu vou ver, vou compartilhar, eu quero ver mesmo o empenho de vocês, eu quero ver que vocês estão estudando, tá? Então, tira foto, tira print e vai botando lá no Instagram que eu quero ver, tá bom? Ana falou, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, admiro muito. Eu que agradeço vocês estarem aqui e esse é isso que eu quero, sabe, gente? Eu quero estar aqui pra ajudar vocês. Eu tô bem cansada, são 8 da noite aqui, eu geralmente acordo cedo, né, um pouco mais cedo, mas 8 da manhã, trabalhando o dia inteiro, então assim, eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estar passeando com o Marley, poderia estar jantando, porque eu já estou morrendo de fome, poderia estar, sei lá, assistindo Grey's Anatomy. Mas eu tô aqui porque eu quero de verdade, de coração ajudar vocês. Eu quero fazer vocês entenderem o inglês cada vez mais, se interessarem. Quando ver, vocês já estão praticando, vocês estão falando, usando tudo que vocês estão aprendendo, né, da teoria para colocar em prática, para ter base, para vocês estarem falando, se sentirem confiantes, sabe, no inglês. E ir atrás das oportunidades, não deixar passar, sabe? Não depois se arrepender de não ter feito o intercâmbio, depois não tá com uma vida boa, sabe? Num emprego bom, que te paga bem, porque você fala inglês, você conseguiu aquela vaga. Então, é uma coisa que eu tô fazendo aqui que eu quero que impacte na vida de vocês lá na frente, sabe? Então, eu tô aqui de coração querendo ajudar vocês. Por isso que eu falo, coloca a frase, eu quero corrigir as frases de vocês, pra quando vocês falarem a frase tá certinha. E isso vai fazer vocês se sentirem confiantes e querer estudar mais. Então, eu tô aqui mesmo para ajudar vocês. E eu também, por isso que eu quero ver vocês postando lá no Instagram, porque eu quero ver que vocês estão se dedicando, que estão anotando mesmo, entendeu? Que estão giving your best, estão dando o melhor de vocês, sabe? A Eduarda falou que tá todo mundo lá na casa acompanhando. Patrícia, thank you, dear.
E o melhor, gente, é gratuito. Essa aula é gratuita. Você só precisa show up. Você só precisa aparecer. Você só precisa estar aqui. A Daiane falou, já adoro você, sentindo assistir Grey's Anatomy. Yes, I do. Tô quase terminando a 15ª temporada, se eu não me engano. É 15ª, né? A Dani falou que acha digno agora todo mundo jantar junto, porque ela também tá com fome. Eu acho muito digno, tá? Então, anotem mesmo, sabe? Estudem, se dediquem, porque, gente, vocês vão ver que tudo vai valer a pena, sabe? Um dia que vocês... Porque eu falo isso por experiência própria, sabe? Eu já estive na posição de vocês também, estudando inglês e almejando realizar sonhos. E depois que eu comecei a realizar tudo isso, aproveitei as oportunidades, fiz intercâmbio por conta de tudo que eu estudei do inglês um dia. Tô morando no Canadá, então quando eu olho pra trás, eu vejo tudo que eu fiz por conta do inglês, onde o inglês me trouxe. Eu fico, caraca, valeu a pena cada aula, cada coisa, porque, gente, tudo faz diferença depois. Cada aula que você assiste, cada coisa que você pratica, cada frase que você escreve, cada vez que você fica na frente do computador tentando pronunciar a palavra, cada vez que você olha no espelho e você tenta se elogiar em inglês. You are amazing. You are the best person ever. E você tenta conversar com alguém imaginário. Tudo isso conta, tá? Tudo conta. Então, é isso. É se dedicar e compartilha com as pessoas. Falam, gente, é de graça. Vocês só precisam aparecer. Então eu tô aqui, eu tô com material, tô pra ensinar vocês, é tudo gratuito, tá? E quarta-feira que vem temos de novo, vocês só precisam aparecer, mais nada, só precisam estar aqui e ter muita vontade, tá? Ter muita vontade de aprender, de errar, de fazer mesmo os exemplos, porque se vocês estão aqui ouvindo tudo, absorvendo, mas vocês não praticam, eu falo, gente, manda o exemplo e você não manda, você não tá aproveitando a oportunidade tanto assim, tá? Então tem que fazer, tem que mandar exemplo, tem que estar praticando, tá bom? Então, gente, é isso. Não esquece novamente de compartilhar. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Esse assunto, por mais que pareça simples, mas vai o quê? Polindo o inglês de vocês, vai deixando o inglês bonito, certinho, tá bom? Então é isso. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Vejo vocês no Instagram, quem me marcar lá, @CintiaSabino, tá bom? So, that's it. See you. Bye bye.